Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje um vídeo diferente. Hoje a gente vai fazer uma análise da carteira de investimentos de um inscrito do canal. Ele entrou em contato por meio dos comentários no YouTube, disse que tinha feito a inscrição no canal e pedindo para dar uma força, olhando para a carteira dele, que ele tinha começado agora com os investimentos e queria uma opinião a respeito das opções que ele estava fazendo. A primeira coisa que eu falei para ele é que eu não sou nenhum profissional, a nossa análise aqui vai ser mais uma troca de experiências, né? E o intuito da gente é aprender junto com esses exemplos. A carteira do Bruno chega para mostrar para a gente uma outra visão, talvez, né? De como fazer a escolha dos ativos, né? De outras opções que podem ser interessantes também. Bom, então seguindo nessa proposta, eu vou fazer meus comentários acerca das opções do Bruno e fica aberto também a vocês que estão assistindo o vídeo participar através dos comentários também com as opiniões de vocês, sugestões de como orientar o Bruno nessa jornada que ele está iniciando agora. Bom, então vamos aqui para a carteira do Bruno. Ele enviou para a gente aqui o link no Investidor 10 e a gente começa logo vendo esse gráfico de evolução, né, que mostra que ele começou a fazer seus investimentos em janeiro desse ano, né? Janeiro e fevereiro ele ficou limitado aqui a um investimento de renda fixa, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, mas desde março ele tem começado a comprar os ativos, né, de renda variável, ações e fundos imobiliários. E de cara a gente vê também aqui a distribuição dos investimentos dele de acordo com as classes de ativos, né, na carteira. E aí, antes de focar na alocação do Bruno, é importante a gente falar de onde vem essa proposta, né, de diversificação, né? Normalmente se parte dessa distribuição em que você divide em 4 partes a sua carteira, né, e aloca uma parte para a renda fixa, outra parte para ações, uma parte para fundos imobiliários e uma parte para investimentos no exterior, né? A ideia dessa distribuição é lhe proteger de eventuais variações negativas em em uma determinada classe de ativo, né? Você estaria protegido pela diversificação, pela aplicação nessas outras classes. E aqui nesse quadrante dos investimentos no exterior, você pode ter diversos ativos diferentes, né? Você pode colocar criptomoedas, você pode colocar ações americanas, você pode botar ETFs estrangeiros, né? Existem outros ativos também. A ideia é trazer para a carteira também essa contribuição das variações cambiais que podem ocorrer ao longo do tempo. Mas normalmente quando a gente está iniciando no processo de investimento, a gente deixa esse quadrante para uma segunda oportunidade. E aí a gente distribui 1/3 para cada uma dessas classes. No caso do Bruno, a proposta dele está bem próxima dessa ideia, né? Ele dividiu a alocação dele em 30% em ações, 35% em fundos imobiliários e 35% em renda fixa. Os percentuais que hoje ele tem na carteira estão próximos a esses valores, mas ainda precisam ser ajustados nos novos aportes que ele for fazendo. O interessante é, uma vez definida essa alocação, nós estarmos sempre atentos a ela, buscando chegar nesses percentuais. O Bruno hoje ele está com 40% em renda fixa, 34% em fundos imobiliários e 25% em ações. Nos novos aportes, ele pode ir direcionando os recursos para ajustar esses percentuais para os percentuais que ele predefiniu como ideais. E aí você pode perguntar como é que a gente determina esses percentuais ideais. Isso aí vai depender muito da sua estratégia de investimento, né? Se você pretende focar numa carteira de rendimento, numa carteira de renda,
E aí você vai ajustando esses ativos de acordo com essa sua estratégia. No caso da renda fixa, eu já ouvi inclusive uma proposta, uma dica de uma pessoa que disse que a gente pode adotar como percentual de renda fixa a nossa idade. E o que é que ele quer dizer com isso? É que à medida com que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando menos sujeito aos riscos de investimento e vai buscando ativos de maior garantia. Quando a gente é mais novo, não, a gente está mais aberto a esse tipo de volatilidade, porque a gente está buscando aí rendimentos maiores. Mas isso é uma proposta, isso é só uma ideia. Você vai definir de acordo com a sua estratégia. E vamos ver o que é que o Bruno tem de renda fixa, né? Começando aqui por baixo, a gente tem o CDB do Banco Sofisa, rendendo 110% do CDI, um bom percentual, né? Hoje ele tem R$1.000 aplicados nesse CDB, né? Eu acredito que esse CDB ele tem um prazo para vencer, né? Não sei se ele consegue depois reaplicar com essas mesmas taxas, mas é uma excelente opção. Isso dá a ele uma liquidez, né? No momento em que ele precisar de algum recurso, ele vai ter disponível sem estar sujeito a uma eventual variação negativa de um fundo imobiliário ou de uma ação, né? E isso é a importância da gente ter essa reserva em renda fixa disponível até para momentos de emergência, né, em que a gente possa precisar desse recurso. Muito importante a gente manter essa reserva de emergência e também uma reserva de oportunidade, que é aquele recurso que você deixa disponível para aproveitar eventuais ofertas, né, que você identifique no mercado e não perca aí uma compra interessante que possa surgir. No caso das ações, o Bruno escolheu ações de empresas sólidas, né? Empresas de setores perenes, como bancos, nós temos aqui saneamento, nós temos energia, nós temos aqui a Klabin, que é uma empresa de embalagem de papel, e temos também a Ambev, que é uma empresa de bebidas. Eu acredito que, na minha estratégia, a única ação aqui que eu teria alguma restrição seria a Ambev. A Ambev ela tem um comportamento que ela nem é uma excelente pagadora de dividendos, ela paga dividendos, mas não é uma excelente pagadora de dividendos, e nem é uma ação com um histórico grande de valorização, né? Ela tem um comportamento bastante cíclico, né, de altas e baixas, né? Muita gente aproveita para tentar lucrar com essas variações. Eu tenho dúvida se seria uma boa opção para uma carteira de longo prazo, buscando aí uma valorização ou mesmo a geração de renda. Mas, se está dentro da proposta que o Bruno escolheu para ele, ok, né? É uma opção. A minha observação é só no sentido de que talvez para mim não fosse uma opção que eu escolhesse para estar na carteira. Uma segunda observação que eu faria para o Bruno, aqui nas escolhas das ações dele, é só para ele ficar atento com relação aos tipos de ação que ele está comprando. Se elas são do tipo ordinárias ou preferenciais, né? Eu vi que ele fez algumas movimentações, ele vendeu umas ações, comprou de outro tipo, mas ainda observo aqui na carteira dele duas opções que não são muito comuns ou muito populares, né? Que é a Taesa na opção ordinária, que é a TAE 3, e a Klabin também na opção ordinária, que é a Klabin 3. Eu sugiro ao Bruno dar uma estudada e saber se ele está ciente das escolhas que ele está fazendo. As ações ordinárias são aquelas que têm direito a voto, as de final 3, que dão ao acionista a possibilidade de participar das decisões da empresa. Isso, claro, quando ele tem um percentual que tem alguma significância dentro do escopo, né, de acionistas daquela empresa, né? As de final 4, as preferenciais, são ações mais voltadas para aqueles investidores que querem o recebimento de dividendos. É bom observar qual é a ação que está melhor
Às vezes, de acordo com o momento, a final 3 ou a final 4 pode estar melhor. É bom só observar direitinho para fazer essa escolha de forma consciente. Acredito que o Bruno possa observar essa questão. Eu acredito até que ele já está observando, porque eu vi que ele fez uma mudança recentemente, né? Ele tinha a Itaúsa com final 3 e ele substituiu pela Itaúsa final 4. A gente pode ver isso lá nas movimentações dele, nos lançamentos, né? Mas, de modo geral, uma carteira muito bacana. As ações do Banco do Brasil, elas são aqui na carteira dele o principal ativo, né? Correspondendo aqui a 12% do total da carteira dele. É um ativo muito forte, né? Um pagador de dividendo. Eu acredito que isso traz segurança para a carteira dele. Os outros ativos também, empresas boas, empresas que têm uma boa situação financeira, têm histórico, são empresas que já demonstraram, né, ao longo do tempo a sua capacidade aí de resistir aos momentos difíceis da economia, né, e manter-se, né, dentro dessa situação econômica boa, né, trazendo bastante benefícios aí aos seus acionistas. No caso dos fundos imobiliários, nós vamos ver aqui que o Bruno também tem 7 ativos, né? Ele tem aqui 2 do tipo papel e 5 tijolos. De acordo com o que ele tem investido, essa distribuição está em 22% dos recursos em fundos de papel e 78% em fundos do tipo tijolo, né? Talvez fosse interessante para aproveitar, inclusive, esse momento de juros mais altos e os fundos de papel tendo um melhor rendimento, talvez fosse importante aumentar um pouco o percentual dos fundos de papel na carteira, né? Para aproveitar aí esse período que a gente acredita que deve durar aí pelo menos até o final do ano, começo do próximo, né? Onde os fundos de papel vão apresentar essa vantagem de rentabilidade. Os fundos de tijolo, claro, dão mais segurança, né? Mais estabilidade. Mas é importante também a gente aproveitar esses momentos para trazer uma rentabilidade maior para as nossas carteiras. Com relação aos segmentos, né, ele tem 2 fundos de shopping, 2 fundos logísticos e um fundo híbrido. É uma boa diversificação, né? Logística e shopping talvez sejam hoje os setores que têm apresentado maior estabilidade. Os fundos de laje corporativa ainda estão num processo de recuperação e não estão ainda no patamar que já se encontram os fundos de logística e os fundos de shopping. Então, eu acho que foi uma boa escolha do Bruno ficar nesses setores, né? E, como contribuição para a carteira do Bruno, eu diria a ele apenas para ele olhar a diversificação também em termos de gestoras, né? Dos 7 fundos dele, 3 são de uma mesma gestora, no caso a XP, e aí é importante ele buscar também essa diversificação. Ele tem um fundo da Vinci, um fundo da BTG Pactual, um fundo da Quinea, um da Guardian e 3 da XP. É importante ele buscar também uma maior diversificação em termos de gestão desses fundos que ele está adquirindo. E aí eu sugiro a ele dar uma olhada no portfólio, por exemplo, da Pátria, da Valora, né, que também possuem bons fundos disponíveis. Eu vi na movimentação do Bruno que recentemente ele andou vendendo um fundo de logística, que era o HGLG, né? Um excelente fundo. Não sei, dentro das opções dele, por que ele optou por remover da carteira esse fundo. Mas, quem sabe no futuro, quando ele puder estar fazendo aportes maiores, seja um fundo interessante para ele trazer de volta para compor os ativos dele. Bom, essas eram as observações que eu tinha a fazer com relação à carteira. Lembrando mais uma vez, não sou um profissional da área, eu estou estudando também investimentos, quero aprender com essas interações e agradeço ao Bruno por ter disponibilizado a carteira dele para a gente comentar e convido a todo mundo que está assistindo, convido mais uma vez
a também deixar seus comentários, deixar suas sugestões, o que é que vocês mudariam na carteira, o que é que vocês acrescentariam na carteira do Bruno, para que a gente possa trocar essas ideias, né? E juntos aqui irmos aprendendo com essas experiências. Agradeço a você que assistiu o vídeo, peço encarecidamente que você se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. E peço também que você curta o vídeo, compartilhe, para que a gente possa difundir mais essa ideia dos investimentos, das finanças pessoais e levar esses conceitos a mais pessoas que têm interesse em aprender a investir o seu dinheiro. Grande abraço e até o próximo vídeo.